Olá, sejam bem-vindos ao Game Chinchilla, eu sou o Vinzão e hoje nós vamos falar sobre elementos de board game que podem ser utilizados em RPG. Esse vídeo ele foi feito em parceria com toda a comunidade de board games aqui do Brasil, voltado lá para a Spiel Digital. A Spiel Messe, para quem não conhece, é a maior feira de board games do mundo. Ela acontece anualmente na Alemanha e por conta da quarentena esse ano ela está acontecendo digitalmente. Porém, isso foi uma excelente oportunidade que a gente teve de participar, mesmo estando aqui bem longe, mas colocando o nosso input, né, dando a nossa visão sobre como que a gente faz para utilizar o board game na nossa vida. E eu separei alguns insights, algumas ideias que eu tive aqui, justamente para vocês ficarem por dentro do que eu ando pensando sobre board games e RPGs. Se você já acompanha as nossas séries aqui no Game Chinchilla, provavelmente você sabe que a gente é apaixonado por RPG. Mas talvez você não saiba que a gente também é apaixonado por board games. E assim, generalizando um pouco, o público de board games e o público de RPG são dois públicos completamente irmãos, que estão sempre andando bem juntinhos. Então eu pensei em fazer um Fala Vinzão aqui especificamente para mostrar para vocês formas ainda melhores da gente aproximar essas duas temáticas que são tão queridas, mas que nem sempre estão conversando. Mas antes de começar tudo isso, eu queria dar a minha visão sobre os board games e por que eles são tão diferentes do RPG. Ao meu ver, algumas coisas são cruciais, são pilares fundamentais da experiência do board game. Uma delas sendo o fim, porque toda partida de board game ou todo jogo de board game consiste em um fim, um objetivo final que encerra a sua experiência com board game. Mecânicas daquele board game com uma temática são mecânicas que conversam diretamente com a temática e não mecânicas simulacionistas que tentam ser genéricas e universais para adaptar todas as experiências, como é o caso do RPG. E talvez a coisa mais importante, que são as possibilidades restringidas. Um board game ele não tenta ser um universo simulacionista, ele fala para você que você vai ter aquela experiência específica e a sua liberdade é limitada pelas regras do que o board game te permite. É como se o board game tivesse uma bala de prata onde ele vai escolher exatamente a experiência e a mecânica para te passar uma mensagem da temática que ele está se propondo. E não é de hoje que está acontecendo um grande boom dos board games com dezenas, talvez centenas de novos títulos surgindo anualmente no mundo todo. Cada board game possui a sua própria mecânica, sua peculiaridade para abordar diferentes temáticas e situações. E de um tempo para cá, eu tenho percebido alguns mestres de RPG tentando puxar essas mecânicas de board games para aprimorar ainda mais e exponencializar a experiência que pode ser passada dentro de um RPG. E como eu amo teorizar sobre todas as coisas e inventar as minhas próprias hipóteses, eu resolvi separar duas formas que você pode utilizar elementos de board games para aprimorar a experiência dos seus jogadores na sua mesa de RPG. Ficou interessado? Então fica aí até o final para você sacar direitinho quais são essas duas formas, porque eu vou explorar elas bem a fundo para você começar amanhã a utilizar suas técnicas de board games no RPG. Então vamos comigo. A primeira forma que eu visualizei de você utilizar o board game, ou elementos de board game, mecânicas de board games nas suas mesas de RPG, é através dos minigames. Não é de hoje que nós temos minigames dentro de jogos maiores e mais robustos. Ao longo dos anos, vários RPGs eletrônicos inseriram jogos menores dentro do seu próprio jogo que tinham experiências completamente diferentes da experiência que o jogo maior se proporcionava a passar para os seus jogadores. Alguns dos exemplos desses minigames são as corridas de chocobos no Final Fantasy, o cassino no Dragon Quest, os joguinhos de Pip-Boy no Fallout 4 e até mesmo um minigame que acabou virando seu próprio jogo, Gwent, do Witcher 3. Eu pessoalmente acho que minigames são uma excelente forma de descontrair depois de uma longa missão estressante e dar aquela descansada na taverna, sabe? Jogar um carteado, um cassino, alguma coisa que vai te manter imerso no seu universo de RPG, porém vai quebrar um pouco aquele ritmo de salvar o mundo ou resolver todos os problemas do reino. Mas beleza, e aonde entram os board games nessa ideia? Se você está acompanhando meu raciocínio, você já está mais ou menos entendendo aonde eu quero chegar. Eu pessoalmente acho que os melhores minigames que você pode utilizar numa mesa de RPG através dos board games são party games, jogos de destreza ou jogos de sorte.
Party games são board games que são divertidos e rápidos e costumam ser super descontraídos e alegres, excelentes para dar boas risadas numa taverna depois de uma missão difícil. É possível jogar uma rodada inteira ou talvez até mesmo uma partida inteira de um party game dentro do personagem, fazendo com que a imersão naquela mesa de RPG continue, e tanto os jogadores quanto o mestre podem dar uma leve descontraída e se divertir bastante. Jogos de destreza são jogos que requerem uma certa habilidade física, manual, algum tipo de agilidade. E eu acho que esses jogos em especial são excelentes para levantar o ânimo, dar uma energizada na mesa, caso esteja tendo uma sessão muito tensa, muito lenta, com longas discussões diplomáticas, vários mistérios que acabam drenando um pouco a energia das pessoas. Você bota um jogo rápido de destreza, uma coisa que você tem que bater na mesa, puxar elementos de um board game, e você consegue reenergizar os seus jogadores para continuar na interpretação. E por fim, jogos de sorte são aqueles jogos que pressionam a sorte dos seus jogadores até o limite. Esses jogos são excelentes para você criar um certo cassino ou alguma rodada de apostas dentro do seu jogo e ainda assim manter a imersão. É só você colocar junto às mecânicas do board game algum tipo de recompensa que o personagem vai receber in-game. Essas são as 3 opções que eu acho mais adequadas para serem utilizadas como minigames dentro do seu jogo. Elas são casuais o suficiente para não interromper a narrativa e a história que você está tentando criar, a atmosfera de imersão, e são descontraídos o suficiente para elevar o humor, dar uma sacudida na galera, dar uma energizada para o pessoal retornar para suas missões dentro do RPG. E agora a segunda maneira que eu visualizo pessoalmente das pessoas utilizarem elementos de board game dentro das experiências de RPG. E essa maneira aqui, ela é muito mais infinita, vai requerer que você tenha muita criatividade e você esteja sempre atento em o que é que você pode puxar de uma experiência, de uma mecânica que foi montada exclusivamente para criar uma experiência no board game, o que você pode utilizar dessa mecânica dentro do seu RPG. E essa forma eu chamo de complementar. A infinidade de possibilidades dentro de um RPG às vezes demanda mecânicas que nem sempre estão contempladas pelo livro básico do seu sistema favorito. Talvez até exista uma mecânica em um suplemento, mas esse suplemento pode não ter sido traduzido ainda, pode não ter sido lançado, ou pode estar de certa forma inacessível porque é muito caro comprar um livro inteiro para uma mecânica que você pode adaptar. Acontece que board games são criados com a finalidade de uma mecânica que contempla uma experiência específica, exatamente as balas de pratas que eu falei no começo lá do nosso vídeo. E você pode utilizar essas mecânicas para complementar a experiência dentro do RPG. Eu separei alguns exemplos aqui, mas sério, é infinito, basta você começar a jogar os seus board games e ver quais deles vão trazer mecânicas divertidas e que não atrapalhem a narrativa geral do seu RPG para você colocar e complementar a experiência. Meu primeiro exemplo, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar aqui, são os Wargames. Jogos de guerra que tentam simular tropas e movimentação de exércitos. Muitas vezes quando a gente está jogando RPG, a gente chega naquele momento onde vai ter uma guerra, vai ter uma grande batalha, e os jogadores são como comandantes, capitães e generais que estão liderando tropas. E por que não dar uma breve pausa na sessão de RPG, puxar aquele board game para simular a movimentação das tropas, as guerras e as batalhas que os seus jogadores estão fazendo imersos dentro da sua narrativa. Talvez você até queira ir além e adapte a utilização das mecânicas do seu board game favorito para nem precisar montar o tabuleiro do seu wargame. O fato é que existem dezenas de wargames incríveis para você simular guerras e batalhas, e a gente não precisa ficar limitado apenas às regras suplementares que existem de conflito de tropas nos nossos sistemas. E que tal explorar uma masmorra que já foi completamente pensada antes mesmo de você começar a bolar o que seus jogadores vão encontrar dentro dela? Existem board games do gênero Dungeon Crawler, que nada mais é do que você rastejar dentro de masmorras, explorar masmorras. E a maioria dos nossos RPGs possui essa parte elementar de você explorar uma masmorra, encontrar inimigos, armadilhas, portas e várias outras coisas. Então por que não utilizar essas masmorras que já foram pré-criadas nos board games para te auxiliar na hora que você estiver narrando uma masmorra para os seus jogadores? Além dos desafios já terem sido todos pré-planejados para uma experiência do board game, você pode simplesmente utilizar todos os elementos daquele board game.
desde os quadriculados até as miniaturas, quanto mecânicas específicas da masmorra que você encontra apenas no board game, tudo isso para fazer uma coisa mais interativa na sua mesa de RPG. E você já ouviu falar de jogos de posicionamento de trabalhadores, ou engine building? Esses dois tipos de board game geralmente oferecem mecânicas que fazem você erguer guildas ou aumentar a sua economia, expandir a sua influência através de alocação de recursos e de construção de coisas que vão gerar mais recursos e acelerar uma corrida rumo a um sucesso, a uma grande pontuação. Essas mecânicas podem ser facilmente adaptadas para o downtime, o tempo de descanso dos seus jogadores. Às vezes eles voltam de uma grande missão e tem uma coisa muito divertida, que é eles podem simplesmente gerenciar a guilda de ladinos deles. Ou eles podem, se for um mago, ajudar a erguer a torre dele e contratar mais magos para fazer mais magias. Ao permitir que seus jogadores utilizem o tempo de descanso deles entre missões para erguer guildas, aumentar a influência deles, trabalhar com a liderança para poder criar uma ordem, sabe, contratar seguidores, você está colocando um minigame dentro do seu jogo, né? Uma mecânica à parte. Essa mecânica pode ajudar eles a obterem muitas coisas. Talvez eles se tornem capitães de tropas, talvez eles se tornem um arquimago com vários aprendizes embaixo deles. E existem vários jogos de board games que possuem essas mecânicas de alocação de recursos para você explorar um crescimento de tropas, um crescimento de influência. Essas são as duas maneiras que eu imagino que dá para utilizar elementos de board games dentro da sua sessão de RPG. Eu pessoalmente estou fervilhando de ideias, eu estou louco para voltar a jogar RPG presencial, para testar umas brincadeirinhas que eu estou pensando aqui, elementos de board games para utilizar nas minhas mesas de RPGs. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui agora, através dos comentários, qual é o seu board game favorito e como você adaptaria a mecânica dele para utilizar numa mesa de RPG. Se você está vendo esse vídeo aqui no Spill Digital, não se esqueça de dar uma passada lá no Game Chinchila, aqui, essa chinchilinha aqui bonitinha, os links devem estar aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, clica no sininho, tudo isso faz a gente aumentar o nosso engajamento e você não vai perder mais nenhuma novidade, nenhuma dica de mestre que eu posso estar trazendo para vocês. E se você já conhece o Game Chinchila, já conhece o tipo de conteúdo que a gente solta aqui, faça aquela coisa que a gente sempre pede. Curte, comenta, compartilha e se inscreve. Essas coisas ajudam muito no engajamento e ajudam a gente a continuar crescendo no YouTube e trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se você é um fã de verdade do Game Chinchila, você adora o conteúdo que a gente traz aqui, dá uma passada lá no nosso Catarse, catarse.me/GameChinchila. Nós temos várias faixas de apoio com diferentes recompensas, mas a principal delas você consegue desde o primeiro apoio, que é o nosso Discord. É no Discord que você vai encontrar os chinchileiros, você vai ter a oportunidade de conversar com a gente pessoalmente. A gente vai abrir bate-papo com você, a gente está sempre trocando as notícias em dias e temos vídeos exclusivos que a gente libera apenas no Discord para os nossos apoiadores. Não quer perder nada? Considere apoiar a gente lá no Catarse. Pessoal, aproveitem a Spillmass, é uma oportunidade única, ela está aberta digitalmente para que todo mundo passeie na feira, sabe, se divertir bastante, ver todos os lançamentos que estão rolando de board game, de RPG, de tudo, sabe, ficar por dentro das notícias do mundo. E o Game Chinchila vai cobrir ainda, vai fazer vários eventos na Spillmass. Estamos fazendo lives todos os dias, a gente vai fazer alguns apanhados, tem um documentário que está saindo aí, então não perde essas coisas. Se inscreve no Game Chinchila, fica de olho na Spillmass, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo enorme para vocês e até mais.